A noite de Natal descia fria sobre Porto Vale. Dentro do quarto alugado, Clara, 22 anos, sentia o peso da cidade como um casaco molhado. A mesa tinha um bolo simples, um copo de suco barato e um prato vazio. As luzes dos prédios piscavam na janela como se alguém apertasse um interruptor no céu. O silêncio parecia maior do que o espaço. Ela tentou comer, mas o nó na garganta não deixava. O pensamento voltava sempre ao mesmo ponto: contas, aluguel, barulho do corredor, vozes que não chamavam por ela. Quando as lágrimas vieram de vez. Clara pegou o celular. Abriu a conversa da única amiga, Bia, e gravou um áudio longo, com a voz falhando, contando que se sentia invisível, contando que a cidade engole os pequenos, contando que a festa mais barulhenta do ano pode caber num quarto sem música. Falou do medo de fracassar, da vontade de voltar e da vergonha de não voltar. Terminou sem respirar direito, pressionou enviar, largou o aparelho ao lado do prato e encostou a testa nos braços. O aparelho vibrou. A tela acendeu. O nome que apareceu não foi o de Bia. Era Renato Arantes, presidente da empresa onde Clara anotava recados, recebia entregas e sorria para a gente apressada. A mensagem dele entrou seca, direta. Onde você está? Mande o endereço. Venha. O coração de Clara apertou como se alguém tivesse torcido. Ela pegou o celular com as mãos trêmulas, leu de novo, conferiu o topo da conversa, viu a foto do chefe e sentiu o chão diminuir. Escreveu depressa, pediu desculpas, disse que a mensagem era para a amiga, disse que foi engano, desejou Feliz Natal. Os 2 tiques de lido apareceram na hora. A bolha de digitando surgiu, sumiu, voltou, sumiu. A resposta dele cortou o ar. Entendi que não era para mim. Não muda minha ordem. O endereço. Clara olhou à volta como se o apartamento pudesse dar uma saída. Viu a cama, o armário torto, a janela embaçada, o bolo cortado, o copo pela metade. Lembrou do salário curto, da família longe, do barulho do trem ao amanhecer. O erro já estava feito. E o erro tinha voz. Ela respirou fundo, digitou o endereço, enviou. A resposta chegou antes do arrependimento. Um carro vai pegar você. 10 minutos. 10 minutos, e o interfone tocou. Na rua, um sedã preto com vidros escuros. Um motorista de terno abriu a porta e não disse nada. O cheiro de couro novo tomou o ar. A cidade passou como um filme pela janela. Viadutos, lojas fechadas, portas com guirlandas, calçadas vazias. O carro subiu avenidas, cruzou pontes, deixou para trás o barulho das motos e entrou em ruas mais largas, com casas altas, muros limpos e luzes discretas. Parou diante de um portão de aço. O portão abriu suave, como se não pesasse nada. A entrada tinha pedra clara, jardim calculado, árvores iluminadas por baixo. A casa era de vidro e linhas retas, com calor preso do lado de fora. A porta se abriu antes do toque. Renato apareceu sem terno. De calça de moletom cara e camiseta preta, estava descalço, com o cabelo bagunçado e o rosto de alguém que não dormiu. O olhar dele era firme, mas cansado. Entre, Clara. Ela obedeceu. O hall era maior do que seu quarto inteiro. O piso gelado refletia pontos de luz. Um cheiro leve de vinho e comida atravessava o ar. O som mais alto era o da própria respiração. Você não vai ser demitida, ele disse, antes que ela começasse a falar. A frase parou a culpa dela por um segundo, mas não dissolveu o pavor. Ele indicou o caminho com um gesto curto. Passaram por uma sala com pé direito alto, uma árvore elegante no canto, presentes organizados demais, laços alinhados como vitrine. Nada ali parecia usado. Nada ali parecia vivo. Numa sala menor, a vida estava encolhida num sofá-cama. Uma menina dormia coberta por uma manta macia, abraçada a um coelho de pelúcia. Lia, sussurrou Renato, e a voz dele trocou de corpo. Ficou mais humana. Minha filha. O coração de Clara afrouxou e apertou ao mesmo tempo. Era doce e triste. Bonito e frio. Na cozinha de aço e pedra, 2 pratos. Peru, arroz com nozes, salmão. Coisas que Clara conhecia de foto. Ele serviu. Seu áudio foi verdadeiro, disse, sem rodeio. Eu passo o dia ouvindo bajulação. Verdade é raro. Ela corou. Agradeceu baixa. Comeu pouco. Ele também. Ficaram um tempo sem falar. Depois, falaram do que doía sem dizer que doía. Ela contou da viagem do interior, do quarto alugado,
do dinheiro curto, do medo de sumir no meio da cidade. Ele contou do divórcio, do pai, Augusto, que confundia família com empresa e empresa com guerra, e de como a casa grande parecia maior quando a menina dormia. Quando o carro deixou Clara de volta na calçada, o Natal ainda estava no ar, mas não estava igual. O quarto era o mesmo, a janela era a mesma, o bolo era o mesmo, o copo era o mesmo. O silêncio, não, tinha outra cor. Na tela, ficou uma última mensagem dele: boa noite. Ela respondeu: boa noite. Os dias seguintes pareceram não ter hora. Clara voltava para casa tarde, o corpo cansado, mas a mente presa à lembrança daquela noite. O jeito calmo de Renato, o silêncio confortável, a filha dormindo no sofá, o olhar que não julgava, tudo girava na cabeça dela como um filme que não queria acabar. O áudio, o erro, a visita inesperada, a ceia compartilhada. Nada daquilo fazia sentido, mas fazia falta. Na empresa, ele voltou a ser o mesmo homem que todos temiam. Andava sério, terno impecável, passos firmes, sem sorriso. Mas quando passou pela recepção e cruzou os olhos com ela, o tempo pareceu parar. Foi rápido, imperceptível para os outros, mas Clara sentiu o coração bater no pescoço. Mirella, a gerente de projetos, notou. Ela sempre notava tudo que podia lhe render vantagem. Seu olhar frio e curioso seguiu o rastro daquele segundo a mais entre o CEO e a assistente. Não comentou nada, ainda. No fim do expediente, um e-mail inesperado, reunião de planejamento estratégico, sala da presidência, 11 horas. Clara travou. Assistentes júniores não iam a reuniões estratégicas. Elas serviam café, e só. Às 11 horas, ela estava lá, mãos úmidas, coração apertado. A mesa era grande, o ar-condicionado frio demais. Renato conduzia o encontro como um general. Falava de metas, fusões, marketing, expansão internacional. Até que olhou direto para ela. Clara, você trabalha na recepção. Vê os clientes, o movimento, a reação das pessoas. O que você pensa sobre a imagem da nossa marca? A sala inteira virou o rosto na direção dela. Ela poderia dar a resposta segura, mas se lembrou do que ele dissera na noite de Natal: honestidade é rara. Engoliu seco. A marca é bonita, mas parece distante. As pessoas que entram aqui acham que não pertencem. A empresa é vista como um sonho, mas não como algo que as aceite. Silêncio. Até o barulho dos relógios parou. Renato manteve os olhos nela, pensativo, e então assentiu. Obrigado. Virou-se para o diretor de marketing. Quero que a nova campanha seja sobre pertencimento. As pessoas precisam se ver na marca. A reunião terminou. Mas antes que ela saísse, ele pediu: Clara, fique um instante. Quando ficaram a sós, ele tirou o paletó, soltou a gravata e suspirou. Você falou o que ninguém aqui tem coragem de dizer. Eu só fui sincera. E é por isso que quero conversar mais. Ele sorriu pela primeira vez desde o Natal. Jante comigo hoje. Era um convite, mas soava como uma ordem leve. Clara tentou negar, mas ele apenas completou: chame de consultoria. O restaurante era caro, de luz baixa e música quase inexistente. O vinho refletia o dourado das velas. Ele parecia outro homem, mais humano, menos armado. Conversaram sobre a vida, o interior, a infância dela, o divórcio recente dele. Ele contou que a ex-esposa fora embora 6 meses antes, deixando Lia para trás, cansada da rotina e das responsabilidades. Clara ouviu em silêncio, sentindo um aperto no peito. Quando ele riu de verdade pela primeira vez, ela percebeu o quanto ele estava exausto de fingir força. E, sem perceber, os dois já não falavam de trabalho há muito tempo. Na saída, o motorista abriu a porta do carro. Renato olhou para ela e disse: amanhã, jante comigo em casa. Lia sente falta de companhia. Na noite seguinte, o portão da mansão se abriu mais uma vez. Mas dessa vez, o clima era outro. Renato recebeu sem formalidades, de moletom e olhar calmo. Temos um problema, disse ele. O coração de Clara quase parou. O que houve? Ela não quer dormir. Na sala, Lia estava sentada no tapete, de pijama de unicórnio e expressão emburrada. Ela não quer babá, e também não quer que eu leia. Explicou o pai, rendido. Clara sorriu e tirou os sapatos. Ajoelhou-se no tapete, à distância da menina. Eu gosto de unicórnios, disse em voz baixa.
Mas o meu pijama favorito tinha um coelho que pulava tanto que fugiu da gaveta. Lia virou o rosto, desconfiada. Pijama não pula. O meu pulava quando eu comia todo o brócolis do jantar. A menina deu uma risadinha involuntária. Minutos depois, já estava sentada ao lado de Clara, rindo, perguntando sobre coelhos e cores. Renato ficou parado na porta, observando em silêncio. Havia ternura no olhar dele, uma ternura que há tempos não sentia. Quando Lia adormeceu no colo de Clara, ele percebeu que estava vendo a cena mais bonita da própria vida. Clara a carregou até o quarto e a deitou com cuidado. Ao voltar para a sala, o silêncio os envolveu. Renato falou, quase sussurrando, você foi incrível com ela. Ela só estava sozinha. Eu conheço o sentimento. Os dois se olharam por segundos longos demais. A tensão parecia elétrica. Ele deu um passo à frente. Ela não recuou. A mão dele subiu devagar até o rosto dela. O polegar roçou a bochecha. O toque era tímido e firme ao mesmo tempo. Quem é você, Clara? Eu não sei. Ele se inclinou, e o mundo pareceu parar. O primeiro beijo foi leve, quase um pedido. O segundo foi confissão. Era um beijo calmo e quente, cheio de medo e necessidade, um beijo que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Quando se afastaram, os dois estavam sem fôlego. Isso complica as coisas, ele disse. Eu sei, respondeu ela. Mas eu não me importo. As semanas seguintes foram um segredo. Jantares se tornaram rotina, e Lia começou a chamá-la de tia Clara, depois só de Clara. Os três se tornaram uma família improvisada, escondida atrás de muros altos. Ele ria de novo, Lia dormia melhor, e Clara sentia o peito leve pela primeira vez em muito tempo. Mas nem todos estavam cegos. Mirella via o brilho novo nos olhos da assistente, o carro preto estacionado nas redondezas, os olhares trocados demais. E dentro dela, algo se acendeu, inveja, rancor, ambição. Ela decidiu esperar. Esperar o momento certo para destruir o que não podia possuir. Os dias pareciam tranquilos demais, e talvez por isso o perigo tenha chegado em silêncio. Enquanto Clara acreditava estar construindo uma nova vida ao lado de Renato da pequena Lia, alguém a observava com olhos frios e mente calculista. Era Mirella, a gerente que sempre soube tudo sobre todos, principalmente sobre o que poderia derrubar um chefe. Ela não aceitava perder espaço. Não depois de anos bajulando diretores, suportando humilhações e fingindo admiração por homens que ela desprezava. Quando percebeu que o olhar de Renato já não se desviava da assistente simples, um plano começou a nascer dentro dela. Um plano caro, limpo e certeiro. Mirella sabia de senhas, conhecia o sistema de transferências e o modo como os acessos eram gravados. Sabia também que Clara, por trabalhar próxima à presidência, tinha permissão temporária para digitar aprovações internas, uma brecha pequena, mas suficiente. Era uma sexta-feira comum. Chovia lá fora, e o relógio marcava 14h58 quando Clara levantou da mesa para buscar café. O corredor estava vazio. Mirella esperou exatamente 30 segundos antes de se aproximar. Andou firme, com o envelope na mão, e parou diante da mesa da assistente como se deixasse documentos. O computador de Clara ainda estava destravado. Com o olhar rápido de quem já fez isso antes, abriu o sistema interno da empresa. Mudou um único número em uma transferência internacional, uma conta bancária que receberia 10 milhões de dólares por um contrato de equipamentos hospitalares. A nova conta tinha o mesmo nome da empresa estrangeira, mas estava registrada em outro país, em um paraíso fiscal, controlada por uma firma de fachada. O clique final soou como um disparo abafado. Tudo foi feito em menos de 1 minuto. Fechou o envelope, endireitou a postura e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Naquele mesmo dia, à noite, Clara jantou com Renato e Lia. A cena era simples e feliz, um macarrão improvisado, a menina rindo, o pai parecendo leve depois de anos. Quando Lia subiu para dormir, ele segurou a mão de Clara sobre a mesa. Você me devolveu paz, disse, num tom que ela nunca tinha ouvido. Ela sorriu, mas por dentro algo doía. Sabia que aquela felicidade parecia frágil demais para durar. Mas não sabia o porquê. Na manhã seguinte, a calmaria acabou. O telefone da presidência tocou com urgência. O setor financeiro gritava do outro lado da linha. A transferência sumiu. O dinheiro não chegou ao destino. Renato correu para a sala de controle, o rosto pálido. O sistema mostrava claramente o acesso feito no dia anterior. Usuário Clara Souza, às 15h01. Localização, recepção executiva.
Tudo parecia perfeito demais para ser coincidência. Em questão de horas, o pai dele, Augusto Arantes, já sabia de tudo. E quando Augusto sabia, o inferno abria as portas. A reunião foi convocada às pressas. Na sala, só 3 pessoas, Renato, Mirella e o próprio Augusto. Na mesa, os relatórios, prints de tela, registros de IP e uma pasta com o nome de Clara Souza em letras vermelhas. Eu avisei que sentimentos e negócios não se misturam, disse Augusto, frio como sempre. A moça te enganou, e agora temos um rombo de 10 milhões. Renato se levantou, indignado. Isso é impossível. Clara jamais faria isso. As provas estão aí, respondeu o pai. Ou você a demite e denuncia, ou eu mesmo faço. E garanto que sairá nos jornais que o presidente acobertou a amante. Mirella manteve o olhar baixo, fingindo tristeza. Cada lágrima falsa era calculada. Cada segundo de silêncio era ensaiado. Ela sabia que o plano estava funcionando. Naquela mesma noite, Renato dirigiu até o bairro simples onde Clara morava. Chegou suado, cansado, com o olhar partido. Ela o recebeu com um sorriso que logo morreu ao ver os papéis nas mãos dele. O que é isso? São acusações. O sistema mostra que o acesso saiu do seu computador. Isso é mentira. Eu nem estava lá na hora. Eu sei. Mas meu pai não quer saber. Ela entendeu na hora. Entendeu que não era um erro, era uma armadilha. E que se tentasse se defender, arrastaria Renato junto. Ele quer te destruir, disse ela, a voz embargada. E eu não vou deixar. Eu posso provar que você é inocente. Não. Se você lutar contra ele, vai perder tudo. E eu também. O silêncio se espalhou pela sala. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Renato, acabou. Não diga isso. É o certo. Você precisa me esquecer. Ela mentiu por amor, e isso doeu mais que qualquer golpe. Enquanto ele implorava por uma explicação, ela apenas chorava, sem conseguir olhar nos olhos dele. Quando a porta se fechou atrás de Renato, ela caiu de joelhos. O som do carro dele se afastando foi o barulho mais cruel que já ouviu. Nos dias seguintes, Clara pediu demissão, vendeu o que tinha e sumiu sem deixar rastros. E pela primeira vez desde a infância, Renato chorou. Não pelo dinheiro, nem pelo escândalo, mas porque sabia que a mulher que ele amava o deixou para salvá-lo. Os dias seguintes foram cinza. A notícia do golpe de 10 milhões se espalhou pelos corredores como fumaça. Comentários baixos, olhares disfarçados, cochichos que cortavam o ar. O nome de Clara sumiu dos registros da empresa, mas ecoava em cada canto. Renato, mesmo tentando manter a postura, estava vazio. O brilho que o tornava imbatível nos negócios havia se apagado. Agora, ele apenas cumpria funções, respondia e-mails e deixava os dias passarem. Augusto, o pai, achava que tinha vencido. Falava com orgulho aos sócios, dizendo que o rapaz finalmente aprenderá. Mas quem realmente observava era Helena, a mãe de Renato, mulher discreta, mas com faro para injustiças. Ela conhecia o filho melhor que ninguém e sabia que, por trás do silêncio, havia dor e culpa. Numa manhã de sábado, enquanto o filho tomava café sem olhar para nada, Helena se aproximou. Essa moça, Clara. Começou. Renato levantou os olhos, cansados. Não fale dela, mãe. Por quê? Porque dói? Ele não respondeu. Eu não acredito que ela tenha feito isso, disse ela, firme. A culpa não está nela, Renato. Está em quem se aproveitou de você. Aquelas palavras ficaram ecoando. No mesmo dia, Helena ligou para um velho amigo, Eduardo, um investigador particular aposentado. Contou o que sabia, pediu sigilo. Quero a verdade, disse. Custe o que custar. Durante 3 meses, Eduardo seguiu rastros que ninguém quis ver. Recuperou câmeras internas, relatórios antigos, horários de login, imagens esquecidas nos backups do servidor. E então, numa noite chuvosa, bateu na porta de Helena com uma pasta nas mãos. Está tudo aqui, disse. A senhorita Clara foi vítima. O golpe veio de dentro. As provas eram claras. Imagens de Mirella se aproximando da mesa de Clara exatamente no horário da transferência. Um log de acesso da rede feito do computador de Mirella minutos antes. E-mails trocados com uma empresa de fachada ligada a uma conta bancária nas Ilhas Cayman. Helena levou a pasta até o filho. Renato passou horas revendo tudo, em silêncio. Cada detalhe era uma facada e uma libertação ao mesmo tempo.
Quando terminou, levantou-se devagar. Eu avisei que ela era inocente, disse Helena, com os olhos marejados. Ele respirou fundo. Amanhã, eu resolvo isso. Na manhã seguinte, a sala de reuniões da empresa estava cheia. Augusto, como sempre, sentado na ponta da mesa. Mirella, elegante e calma, revisava papéis, acreditando que tudo estava sob controle. Renato entrou. Sem terno, sem pasta, apenas com um olhar decidido. Colocou um pendrive sobre a mesa. A tela acendeu. Imagens. Datas. Horários. A gravação mostrava tudo. Mirella mexendo no computador de Clara, a transferência, o rastro eletrônico, as mensagens enviadas da conta corporativa dela. O silêncio durou pouco. Augusto tentou interromper. Isso não prova nada. Mas Renato cortou. Prova sim. E o senhor sabia. O rosto do pai empalideceu. Eu nunca. O senhor quis me proteger da vergonha, não é? Preferiu destruir uma mulher inocente a admitir que estava errado. Virou-se para Mirella, que agora tremia. Você será processada. E que Deus te ajude. Chamou 2 seguranças e ordenou que a acompanhassem até a saída. Mirella tentou se justificar, chorando, mas ele apenas desviou o olhar. Justiça não é vingança, Mirella. É o mínimo que ela merece. Depois, voltou-se ao pai. O senhor está afastado do conselho. A partir de hoje, eu comando tudo. E pela primeira vez, farei do meu jeito. Saiu da sala, deixando silêncio atrás de si. Naquela noite, Helena o encontrou sentado no quarto de Lia, olhando a filha dormir. E agora? Perguntou ela. Agora falta o que mais importa, respondeu ele. Encontrar Clara. Durante semanas, procurou por todos os meios. Clínicas, registros médicos, cadastros de aluguel, listas de pré-natal. Nada. Até que um dos relatórios trouxe uma pista. Um exame pago em dinheiro, feito por uma mulher com nome falso, num pequeno posto de saúde no bairro Vila Aurora. O endereço era simples, mas bastou para reacender a esperança. Na manhã seguinte, ele dirigiu sem parar até lá. O bairro era humilde, com casas geminadas e muros baixos. O coração batia descompassado. No portão da casa 204, um choro de bebê ecoava. Ele bateu. Uma voz cansada respondeu. Quem é? Renato. O silêncio durou alguns segundos que pareceram horas. Quando a porta se abriu, Clara estava lá. Mais magra, com olheiras profundas, mas com a mesma doçura no olhar. Nos braços, um bebê de poucos meses. Eu não queria que você me encontrasse, disse ela, baixinho. Eu também não queria te perder, respondeu ele. Ela tentou fechar a porta, mas ele segurou. Eu sei de tudo, Clara. Sei o que fizeram com você. Eu vi as provas. As lágrimas dela vieram de repente, como chuva represada. Por que você veio? Perguntou. Porque eu não vivo sem saber que você está bem. E se eu disser que não há mais espaço para nós? Ele olhou para o bebê. Então me deixe pelo menos ver o meu filho. O mundo parou. Ela não respondeu. Apenas abaixou os olhos. Renato estendeu os braços e tocou a pequena mão do menino. Qual o nome dele? Tomás. Ele sorriu com os olhos molhados. É lindo. Ela respirou fundo. Ele tem o seu olhar. Renato tirou do bolso a pasta com os documentos e colocou sobre a mesa. Mirella foi desmascarada. Meu pai está fora. A empresa é minha. A guerra acabou. Clara não soube o que dizer. As mãos dela tremiam. Eu só queria te proteger. E eu só queria te ter de volta. Ele deu um passo à frente. Dessa vez, ela não recuou. O abraço veio como um perdão. E naquele instante, tudo que foi dor virou alívio. 2 anos se passaram desde o dia em que Renato reencontrou Clara. A casa de vidro, antes fria e silenciosa, agora tinha som de vida. O chão era coberto por brinquedos coloridos, e o cheiro de café se misturava ao de bolo saindo do forno. O tempo, que antes era o inimigo, agora parecia um amigo que vinha devagar, só para assistir a nova história deles acontecer. No jardim, Lia corria atrás de Tomás, o pequeno de cabelos castanhos e sorriso fácil. Ele tropeçava, ria e se levantava sozinho, sob o olhar atento da irmã, que fingia ser professora. Levanta logo, preguiçoso. Ela dizia, rindo. Eu tô levantando, tia brava. Ele respondia, tropeçando de novo. Na varanda, Clara observava a cena com os olhos cheios de paz. Os cabelos agora tinham brilho, o rosto era outro,
não de quem sobrevive, mas o de quem vive. Atrás dela, Renato se aproximou, abraçando-a por trás. Encostou o queixo em seu ombro e sussurrou: nunca imaginei que o som mais bonito do mundo fosse o de duas crianças correndo no quintal. Ela sorriu. O mais bonito é o silêncio depois, quando elas dormem. Ele riu baixinho, o tipo de riso que só tem quem já chorou demais. A mão dele descansava sobre a barriga dela, levemente arredondada. Você acha que aguenta 3? Perguntou ele, provocando. Eu aguento tudo, desde que seja com você, respondeu ela, rindo. A sala onde antes havia apenas vidro e vazio agora tinha vida por todos os lados. Desenhos colados na parede, uma árvore de Natal simples e luzes coloridas piscando devagar. O brilho refletia no rosto deles, como se o passado tivesse sido apagado aos poucos, sem pressa, com amor. Helena, a mãe de Renato, aparecia quase todo fim de semana. Brincava com os netos, contava histórias e fingia não se emocionar quando via o filho sorrindo de verdade. Um dia, enquanto observava os dois juntos, ela disse baixinho: finalmente, vocês transformaram dor em casa. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Clara e Renato sentaram-se na varanda. O vento era leve, e o céu estava limpo. As luzes da cidade piscavam ao longe, mas agora não pareciam ameaçadoras. Apenas distantes, como uma lembrança que já não machuca. Lembra do áudio? Perguntou ela, com um sorriso nostálgico. Lembro. Eu devia ter ignorado, mas alguma coisa me disse para ouvir até o fim. Foi o destino, respondeu ela, com um tom brincalhão. Foi você. Ele segurou a mão dela. Às vezes, penso em quantas coisas erradas precisam acontecer até a vida acertar. Ela apertou a mão dele de volta. Às vezes, é o erro que mostra o caminho certo. O silêncio entre eles era leve, cheio de significado. Renato olhou para o jardim, onde as luzes refletiam na grama úmida. Acredita que tudo isso começou com uma mensagem enviada para o contato errado? Eu acredito, respondeu Clara. Porque nada que é verdadeiro acontece por acaso. No dia seguinte, o sol nasceu dourado sobre a casa. Lia veio correndo com uma folha de papel na mão. Pai! Mãe! Olha o que eu desenhei. No papel, 4 bonequinhos de mãos dadas e um coração enorme em cima. Esse é o Tomás, esse sou eu, esse é você, papai, e essa é a mamãe. Clara sorriu. E esse coração? É para dizer que agora a gente é família de verdade. Renato se abaixou, pegou os dois no colo e respondeu com a voz embargada. A gente sempre foi, minha filha. Só demoramos um pouco para entender. Lá fora, o vento balançava as cortinas. E pela primeira vez em muito tempo, a casa, aquela mesma que antes ecoava solidão, tinha som de risada, cheiro de comida e o calor de quem venceu o medo. Na mesa da cozinha, entre as canecas de café e os desenhos infantis, havia um bilhete escrito à mão. As melhores histórias começam com o que parecia um erro. E assim terminou a deles, não com um ponto final, mas com um recomeço. Se você gostou desse relato, deixe nos comentários.